Olá, bom dia, bom dia. Estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Analisem aqui no chat, por favor. Bom, quero começar aqui agradecendo ao tempo e à disponibilidade de vocês para estarem comigo hoje. Acho que é um assunto bem relevante e eu pensei muito em fazer essa live para ajudar justamente. Fiz alguns processos seletivos aqui, ajudando algumas empresas. E durante toda a minha carreira dentro do RH, eu vi que muitas vezes em processos seletivos os currículos são uma dor, não só para o recrutador, mas também para o candidato. E começo já fazendo uma pergunta. Quantas vezes vocês já enviaram currículos e não tiveram nenhuma resposta? Quantas vezes vocês já mandaram currículo e sentiram aquela sensação de abandono? Não tive nenhum retorno do recrutador, não tive nenhum retorno do processo seletivo. Por que isso aconteceu? Então, eu quero agradecer a todos pela presença. Vou começar aqui me apresentando rapidinho. Eu já começo pedindo desculpas antecipadamente. Eu estou em home office, eu estou em casa. Então, caso vocês escutem muitos cachorros latindo ao mesmo tempo, não se assustem, tá? Também, se vocês escutarem muitas crianças gritando ao mesmo tempo, não se assustem. A minha vizinhança é bem animada e hoje, sábado, mesmo sem sol aqui no Rio de Janeiro, todo mundo está bem animado, tá bom? Então, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Rômulo, tenho 42 anos, moro aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho com RH há 6 anos, agora mais um pouquinho. Acho que passei ali boa parte da minha vida atuando em empresas de segmentos diversos, atuando ali muito com coordenação, auxílio administrativo, enfim. E o RH sempre foi um objetivo de carreira. Na época que eu comecei no mercado de trabalho, mal se falava em carreira. Era muito raro ouvir falar disso. Daí, eu comecei, de fato, a minha carreira no RH depois dos 30 anos de idade. Acho que comecei ali numa oportunidade CLT, vi que existia a possibilidade de migrar para o RH, eu estava fazendo a faculdade de RH, e aí eu sinalizei para o time de RH que tinha muita vontade de trabalhar ali, e surgiu a oportunidade de fazer um processo como estagiário. Eu deixei de ser funcionário CLT, passei a ser estagiário, e daí eu iniciei a minha trajetória no RH. Então, foi um momento maravilhoso, dado que eu consegui chegar ao meu objetivo de carreira e também extremamente desafiador. O RH não é aquilo que a gente vê na faculdade, muito mais. E aí a gente vê que o RH ele começa a te fazer entender o que é quando ele começa a te dar dor de cabeça, quando ele começa a te trazer os problemas que de fato a gente precisa solucionar. Boa? E aí, galera, para a gente começar, eu acho que vou tentar aqui ser bem prático. Já fiz a minha apresentação e vou começar aqui trazendo alguns pontos, para a gente dar uma contextualizada sobre o currículo. Qual era o problema do currículo antigo? Um currículo muito comum, confuso, mal estruturado, erros clássicos desses currículos, o excesso de texto, informações soltas, falta de foco. Como eu falei, eu tenho 42 anos, então, quando eu comecei no mercado de trabalho, a gente tinha ali uma lista de agências de emprego e, com essa lista, nós tínhamos vários currículos que a gente tirava xerox na época e saía distribuindo por essas agências de emprego. Era um currículo extremamente genérico, era um currículo com um caos, mas era isso que funcionava naquele momento. Como o mercado de trabalho evolui, o currículo também evolui, o processo seletivo também evolui. Daí, trazendo aqui alguns exemplos desses currículos que já fizeram sucesso um dia e não fazem mais, são esses formatos que tem várias quebras de página,
que tem ali também partes construídas com tabela, tem foto, tem fontes muito trabalhadas. Esses currículos já fizeram muito sucesso, mas hoje não fazem mais. Por quê? O processo seletivo evoluiu, a tecnologia chegou e ela está ajudando os recrutadores e as empresas a facilitarem os seus processos seletivos. Daí, muitas empresas hoje utilizam o que a gente chama de ATS, que é o Sistema de Triagem Automática de Currículos. Esse ATS, o Applicant Tracking System, é um software utilizado pelas empresas para filtrar e organizar os currículos recebidos nos processos seletivos. A gente tem hoje algumas empresas que, ao divulgar uma vaga, recebem mais de 1.000 candidaturas em 2, 3 dias. E isso seria impossível para o recrutador humano conseguir fazer toda essa filtragem e triagem ali no olho, na unha, como a gente chama. Então, esses sistemas, eles ajudam muito a facilitar essa triagem. E como que funciona essa triagem automática? Antes de chegar aos olhos do recrutador humano, esse sistema faz análise de seu currículo e ele também tem ali os parâmetros definidos para que ele decida se o seu currículo atende ou não atende aos requisitos básicos daquela vaga. Em resumo, esse ATS ele ajuda a empresa a economizar tempo. Porém, se você é um profissional incrível, mas tem um currículo mal estruturado, você provavelmente será eliminado se esse currículo não estiver adaptado a essa tecnologia. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Justamente todos os pontos que vão destacar o currículo de vocês em sistemas de triagem automática de currículos. Como que funciona essas ATS na prática? Ela não lê como um humano, então ela segue regras, ela segue comandos, e alguns pontos-chave básicos são as palavras-chave, acredito que todo mundo já tem ouvido falar um pouco mais, e o sistema ele procura termos específicos relacionados ali à vaga. Então, já é uma dica para vez que vocês se inscreverem no processo seletivo, leiam com muita atenção a descrição da vaga, porque ali tem várias palavras-chave que são importantes e podem ser usadas no teu currículo para facilitar a tua candidatura. Um exemplo é Excel avançado, gestão de projetos, Java, formatação, ATS ler melhor os textos simples, currículos com tabelas, imagens, gráficos, ícones, deixam o PDF travado e eles não podem ser bem interpretados por esses sistemas. Então, muitas vezes, eu como recrutador, já peguei currículos que não tinham nenhuma informação, estavam completamente desformatados. E aí eu tinha que ou pedir o currículo novamente para o candidato, ou dependendo do processo, eu eliminava aquele candidato, porque eu não tinha tempo para fazer esse pedido, dado o volume de inscrições que eu tinha para olhar. Então, os campos lidos são nome, contato, cargo pretendido, a experiência profissional, títulos, empresas, as datas são importantes, formação acadêmica e habilidades, os softwares e as técnicas ali que você utiliza. Aí, um exemplo de currículo que pode ser barrado. Se a vaga pede experiência em Power BI, análise de dados, você colocou ali no seu currículo que você é responsável por relatórios visuais, dashboards e ferramentas de BI, se não usou a palavra Power BI, que é a palavra-chave, provavelmente o ATS não vai ver o seu currículo como aderente a essa vaga. E aí você pode ser reprovado antes de um recrutador humano ver o seu currículo. E aí o candidato B colocou ali em habilidades Power BI, ele colocou durante todo o currículo dele destacada essa palavra-chave, então esse currículo ele passa com muito mais facilidade pelo filtro da ATS, quando ele olha ali as experiências. Boa? E aí, vamos começar os detalhes que importam dessa Masterclass. Em seguida, eu vou construir ao vivo aqui com vocês um currículo dentro do formato que as ATS aceitam e ali com dicas para que vocês se destaquem. Bom, escolha da fonte. Galera, o óbvio precisa ser dito. Então, quando a gente pensa em compatibilidade com esses softwares de ATS, o mais importante é usar fontes que sejam simples, legíveis e universais.
As melhores fontes eu utilizo muito aqui para todos os meus mentorados, a fonte Arial. Ela é sempre muito fácil da TSB, mas tem outras fontes também que vocês podem usar. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Arial, Calibre, Verdana, Tahoma e Times New Roman. Então, essas fontes, elas são mais fáceis para que a ATS faça a leitura do seu currículo. E escolham fontes sem serifa. As fontes com serifa podem apresentar mais dificuldade ou atrapalhar a leitura por esses robôs. O que é a serifa? Serifa são esses detalhes da fonte, esses desenhos, digamos, ali da fonte, que atrapalham a leitura da ATS. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de fontes com serifa, aí destacado ali em azul, quais são as serifas que atrapalham ali a leitura da ATS. Então se a letra tem essas serifas, vai dificultar ali, principalmente em alguns sistemas de ATS, vai dificultar muito a leitura e ele vai deixar o teu currículo cheio de caracteres, ou o recrutador vai te eliminar, ou ele vai te pedir um novo currículo. E se ele estiver formatado da mesma forma, vai dar o mesmo problema. Bom, seguimos aqui também, o óbvio precisa ser dito, né? Tamanho da fonte. Texto principal, tamanho 10:12. Eu uso bastante tamanho 11, que equilibra ali a legibilidade e a economia de espaço. Cabeçalhos das seções, tamanho 12:14, para destacar os títulos, mas sem exagero. Nome do topo pode ter ali de 16 a 18 para dar um destaque imediato. E aí, dicas. Evitem ícones, tabelas complexas, caixas de texto, que eles podem não ser interpretados por esses sistemas. Usem os bullet points, né, ao invés de símbolos especiais. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer esse uso. E prefiram o PDF, ali salvo como PDF no Word. Tá? E, dependendo da vaga, se eles pedirem especificamente o formato em Word, aí vocês também podem baixar em DocX. E aí, tamanho, mantenham a consistência, usem a mesma fonte no currículo inteiro. Se vocês quiserem dar destaque a alguma coisa, usem o currículo itálico, mas com moderação. Formato do arquivo, salvem sempre em PDF. Caso a vaga peça especificamente, explicitamente, coloquem ali o formato em Word. E aí, agora sim, vamos construir um currículo juntos? Acho que essa hora é a hora boa. Bom, deixa eu parar uma apresentação para começar a outra, e aí sim. Bom, eu acho que todo mundo tem acesso ali tem um e-mail do Google, acesso ao Google, usa o Google no seu dia a dia. Então, eu gosto bastante de usar os documentos do Google ali para fazer os currículos. Acho que é uma ferramenta que você tem sem custo, você tem muita facilidade de usar e ela é ali democrática, né? Todo mundo pode ter. Daí, como que a gente chega ali nesse momento de fazer o currículo? Clica aqui no Google Apps, parte de documentos, e já vai abrir as opções para você. Documento em branco. Maravilha. Vamos começar o nosso currículo. Já começa pelo título. Então, coloca ali o seu nome. Traz o currículo para você não se perder. E aí, vou dar aqui primeiro como que eu faço os currículos, como é o meu currículo e como eu faço para os meus mentorados. Primeiro, o destaque do seu currículo, o seu nome e as suas informações. Quais são as informações importantes? Perdão. Bairro e cidade, telefone de contato, o seu e-mail e o seu perfil do LinkedIn. A gente já passou daquele tempo que todas as pessoas colocavam documentação ali no seu currículo. Passamos no momento que você coloca todos os detalhes, se você é solteiro, se você é casado, se você tem filhos, quantos filhos. A gente passou dessa época. Passamos desse momento. Não preciso colocar foto.
Só coloco foto se a vaga pedir explicitamente currículo com foto. Se não pede, não precisa. E aí a gente vai deixar o currículo objetivo, colocando só essas informações: bairro, cidade, telefone, e-mail e o perfil do seu LinkedIn. E aí é legal que o perfil do seu LinkedIn esteja atualizado, né, para complementar ali a análise do recrutador, caso ele chegue na mão do recrutador humano. E aí, outra parte do currículo atual que é muito importante e extremamente estratégica: resumo profissional. O que é esse resumo profissional? Os recrutadores, hoje, em média, levam de 3 a 4 segundos para olhar as informações básicas, o topo de um currículo. Se dentro desses 3 a 4 segundos você não conseguir prender a atenção desse recrutador, se você não chamar a atenção desse recrutador, é bem possível que o seu currículo passe. Então, o resumo profissional ele serve exatamente para isso, para chamar a atenção do recrutador humano. E também a gente vai estruturar para que ele seja eficiente nas plataformas de ATS. Então, de 3 a 5 linhas, resumindo as suas principais qualificações, os anos de experiência, conquistas e o que você busca. E aí você vai incluir as palavras-chave da vaga. Digamos que a vaga pede Power BI. Digamos que a vaga pede, ali especificamente, a atuação com o Salesforce, que a vaga pede exatamente uma experiência com venda consultiva, com recrutamento e seleção por competências, com assistência administrativa em reunião, né, dando apoio a reuniões, enfim. Aí é o momento que vocês vão ler todo o detalhamento, tudo sobre da vaga, o anúncio de vaga ali com todo cuidado, olhar para a tua trajetória profissional, ver o que se encaixa e construir um resumo profissional que você destaque as palavras-chave que são pedidas naquela vaga e que você já aplicou na tua carreira. Então, no meu caso, se eu olhar uma vaga para recrutador e essa vaga pedir recrutamento por competência, recrutamento de alto volume, isso são palavras-chave que eu posso usar, porque são coisas que eu, de fato, tive ali o apoio na minha carreira e consegui desenvolver na minha carreira. Então, vejam esses detalhes. Eu acho que currículo é um momento que vocês precisam, de fato, parar e dedicar esse tempo a vocês. É um momento de você rever a tua trajetória profissional para que você consiga contá-la de forma transparente, de forma clara, objetiva e de forma estratégica, usando palavras-chave, sendo ali um currículo mais assertivo para as ATS. Então, esse momento de fazer o currículo é um momento seu. Tá? Então, se dediquem a ter esse momento para vocês. Passamos do resumo profissional, aí a gente chega a outra parte que também é super estratégica, dos currículos de vocês, porque é o momento de falar da sua experiência profissional. E aí, quando a gente pensa em experiência profissional, muitas vezes os erros acontecem, tá? Falou da experiência profissional, é super importante. Nome da empresa, o cargo mais recente que você ocupou ou ocupa naquela empresa, a cidade do estado. Mês e ano do início naquela empresa, mês e ano do término naquela empresa, ou se aquele é o seu atual emprego. Por que isto é importante? Primeiro, para os sistemas de ATS, para você ter claramente ali se você ainda está trabalhando e está buscando uma nova oportunidade, se você não está trabalhando e está buscando uma oportunidade, está buscando transição de carreira. Então, isso é super importante que essas informações estejam preenchidas. E aí, a gente vem para os famosos bullet points. Como que eu posso usar um bullet point? Aqui, na lista com marcadores. Cliquei, automaticamente aparece o bullet point ali para mim. E aí, o que é importante destacar na sua experiência profissional? Você era responsável por fazer conferência de estoque? Você era responsável por fazer vendas?
Gente, responsabilidades no trabalho todo mundo tem. O que eu quero saber no currículo hoje é qual problema essa pessoa resolve. Quais problemas ela já resolveu, como ela resolveu e quais os resultados ela teve. Então, é importante você, por isso que eu disse que é importante dedicar esse momento a você. Avalie a sua carreira, avalie a sua trajetória. E aí você vai identificar quais foram os momentos dessa carreira que te desafiaram, quais foram os momentos que você se orgulha, que você tem sucesso. E aí, trazer isso em forma de texto. Então, um resultado quantificável usando o verbo de ação. Muitas vezes a gente consegue resolver alguns problemas, né, e a gente pode transformar essa resolução de problemas, tá, em... A Gisele falou que não está escutando. Todo mundo me ouve ainda? Melhorou? Me sinaliza aqui no chat, por favor. Aí eu vou seguindo, então. Ai, maravilha. Obrigado. Obrigado, Beatriz. E aí, digamos, né, que eu estou ali numa empresa. Sou um profissional de recepção. E o profissional de recepção tem algumas responsabilidades que são comuns a qualquer recepcionista, independente da empresa ou do ramo dessa empresa. Porém, digamos que esse recepcionista, ele foi responsável por, naqueles dias que tem um atendimento maior, que tem um fluxo maior de pessoas, que geralmente dá fila, o cliente reclama, o cliente fica insatisfeito, esse recepcionista criou um método onde ele vai fazer uma triagem de pessoas para que ele consiga separar pessoas ali que têm mais facilidade em atender determinados temas e diminuir essa fila, acelerar esse atendimento. Muitas vezes a pessoa faz isso, né, porque, nossa, você é um profissional, você está ali para resolver problemas. Quando tem problemas, muita gente ali já tem aquela... Né, nós somos brasileiros e a gente gosta de resolver problemas, porque a gente tem problema sempre. Daí você cria algum método onde você, cara, tirou aquela fila dali, as pessoas ficaram mais satisfeitas, o atendimento está mais rápido. Como você escreve isso? Em quanto tempo você diminuiu esse atendimento? Quantas pessoas passam pelo atendimento nesse momento que você está ali no pico? Está tudo muito cheio. Então, esses são dados que vocês podem usar para enriquecer a experiência de vocês. Então, fazer essa análise da carreira, transformar essa análise em dados quantificáveis, então isso vai ajudar muito a vocês trazerem ali para o currículo uma clareza e também o resultado quantificável do quanto o seu trabalho impacta a sua empresa. Então, aqui o exemplo, aumentei as vendas em 15% através de novas estratégias de marketing digital. Trouxe o resultado, aumentou as vendas em 15%, quantificou esse resultado e ele mostrou como ele fez, através de novas estratégias de marketing digital. Ou seja, ainda usou marketing digital, que é uma palavra-chave, são palavras-chave ali. Então, é importante que vocês façam essa análise da carreira, olhem ali para as oportunidades profissionais que vocês tiveram, mas olhem com este olhar diferente, não com o que eu fui responsável por, mas sim olhando para as ações que vocês tiveram. E aí, um outro bullet point com responsabilidade e impacto. Então, eu gerenciei projetos com equipes multidisciplinares, entreguei dentro do prazo, dentro do orçamento. Então, sempre usem esses verbos de ação. Ah, mas eu não era gerente. Não era gerente, mas dentro da sua equipe, você era uma pessoa que se destacava? Por quê? Qual era o teu destaque nessa equipe? Então, colaborei, contribuí, também são verbos de ação que vocês podem usar para enriquecer as experiências profissionais de vocês. Aí, vocês vão ali sempre da empresa mais recente para a empresa mais antiga. Então, primeira experiência, o topo do currículo é a experiência mais recente.
Segunda experiência logo a seguir a experiência antes dessa, e assim sucessivamente. Você vai destacar sempre o mais recente e vai do mais recente para o mais antigo. Beleza? E aí, daí a gente parte aqui também para o próximo momento do currículo, que parece muito simples, parece que todo mundo consegue fazer e aí é muito fácil, mas muita gente ainda erra também. Então, agora você vai destacar a parte educacional. E aí, também é bom lembrar o óbvio e preencher com todos os detalhes. Da sua educação, qual foi o curso que você fez? Né? Qual o nome da instituição de ensino? Foi em qual cidade? Em que mês e ano você começou esse curso, ou essa graduação, ou enfim? Em que ano, mês e ano você terminou? Isso é muito importante, porque muitas vezes eu pego o currículo e o currículo está lá simplesmente graduação. Graduação em quê? Quando? Está concluída? Está em curso? Eu preciso saber essas informações, porque a gente, como recrutador, tem ali as suas determinações da vaga. Eu tenho que seguir alguns parâmetros que são pedidos pelo dono da vaga, pelo dono da empresa, pelo líder daquela vaga. Beleza? Beatriz, não faz diferença, tá? Mas o importante hoje, quando você pensa que o seu currículo ele vai passar de uma plataforma de triagem e ele vai para os olhos de um recrutador humano, lembra que esse recrutador ele tem de 3 a 4 segundos para dar uma olhada no teu currículo. E aí eu estruturei esse currículo pensando no recrutador humano também. Então, são as primeiras informações que eu olho no currículo. Os recrutadores eles já têm olhos preparados para olhar currículo. A gente é como se fosse um leitor de código de barras. Eu costumava brincar ali com os meus pares, que a gente parece que tem, de fato, um leitor de código de barras nos olhos para entender um currículo rápido. Então, eu quero ver todas as informações do candidato, se os contatos estão ali. Preciso ver também um resumo desse candidato, o que ele fez, porque imagina se ele tem um currículo de 6 páginas, talvez eu não olhe as 6 páginas. E aí, experiência profissional, né? Se a experiência profissional estiver dentro desta forma que eu estou colocando aqui, facilita demais a nossa visibilidade, facilita demais o nosso entendimento se aquela pessoa atende ou não atende às especificações daquela vaga. E aí, se ele já atendeu esses requisitos, aí sim, eu vou entender se o educacional dele também está dentro daquilo que é pedido pela vaga. Mas eu, Rômulo, e a maioria dos recrutadores que eu conheço e que são meus parceiros aqui na consultoria, a gente tem o mesmo olhar para um currículo, tá? E, geralmente, quando você cadastra o seu currículo na plataforma, né, de ATS, essa informação de educação ela também fica destacada. Então, já aparece para a gente se o currículo está atendendo ou não ali as questões de educação, tá? Mas o ideal é que tenham todas estas informações. Precisa estar completo para que a gente tenha uma visão correta de quem é você e aquilo que você fez. Beleza? Vamos seguir aqui. Agora, a gente passa a sua de educação. Tem uma outra parte que é importante, e aí eu gostaria que vocês pensassem sobre isso também. Eu fiz muitos cursos, né? Eu tenho várias certificações. Esses cursos e essas certificações que vocês fizeram, elas são relevantes para aquela vaga que vocês estão buscando? Então, esse daqui também é um ponto. Passou ali do momento que você sinalizou o seu nível educacional com todos os detalhes, você também pode colocar os cursos e certificações que são relevantes, caso você tenha. E aí, isso ajuda também a entender, primeiro, se eu gostei desse currículo,
Mas se eu vi que esse candidato faz sentido para essa vaga, e ele tem cursos que são relevantes, ele tem cursos que são dentro daquela área, daquela vaga, eu vou colocar um a mais nesse currículo. Esse currículo vai me chamar mais atenção. Essa pessoa pode ser uma das primeiras que eu vou convidar para o processo seletivo. Porque ela está me mostrando que ela está interessada, ela está me mostrando que ela está se atualizando. Daí eu preciso que vocês também coloquem essas informações de forma clara. Qual foi o nome da certificação? O curso que você fez? A instituição que você fez esse curso e o ano que você concluiu. Isso é muito importante. Caso esse curso tenha ali carga horária, coloquem também a carga horária do curso, tá bom? E aí, analise. Eu sei que todo mundo faz um monte de curso. Hoje em dia a gente tem uma facilidade dos cursos gratuitos, desses cursos online. Muitas vezes a gente está fazendo um curso ali que a gente acha legal, mas talvez não se encaixe tão bem ali com algumas descrições de vaga, algumas carreiras, tá? Então, esses cursos, analisem se faz sentido ou não colocar ali para aquela oportunidade que vocês estarão se cadastrando. Beleza? Seguindo, vamos para outra parte também que parece fácil, mas dá uma certa tensão. Então, idiomas. Galera, nem toda vaga tem necessidade de você falar um outro idioma. Então, coloquem aqui se vocês de fato falam outro idioma e qual a proficiência de como vocês falam. Vocês falam o básico, vocês falam o intermediário, vocês entendem o intermediário, vocês têm fluência. Destaquem tudo isso dentro desse campo de idiomas. Então, qual é o idioma? O nível de proficiência, ou seja, você é fluente em inglês, você tem nível intermediário, nível básico, espanhol, francês, enfim. Esse é o momento que vocês vão destacar. E vocês sabem, é lógico, se a vaga pede fluência, vocês precisam entregar fluência. Tá? Vamos seguindo. Passamos dos idiomas, a gente vai passar ali para sessões que são opcionais, tá? Aqui, só se realmente vocês tiverem feito ou acharem que faz sentido dentro do currículo de vocês. Essas sessões adicionais que são opcionais são projetos, trabalho voluntário que vocês já fizeram e premiações. Então, eu fiz um projeto, participei de um projeto com uma empresa ou com uma ONG e esse projeto foi muito legal. Pode colocar aqui, detalhe qual foi o projeto, onde foi o projeto, de quanto tempo foi o projeto, o impacto desse projeto. Fiz um trabalho voluntário que eu me orgulho de ter feito, que foi importante para mim. Coloquem esse trabalho voluntário. Qual foi o trabalho voluntário? Aonde ele foi feito? Qual o impacto desse trabalho? Premiações. Também é importante. Tá? Se você foi reconhecido, premiado, sinaliza no teu currículo. Isso também te ajuda a ter um destaque ali do recrutador que está lendo o seu currículo. Então, fui premiado como melhor atingimento de meta do trimestre. Eu fui premiado, fui reconhecido ali por ser uma pessoa que o meu NPS, a satisfação dos meus clientes era muito alta com o meu atendimento. Então, coloquem, destaque as premiações. Qual foi a premiação? Em que ano foi essa premiação? Beleza? E aí, vamos finalizar esse currículo com uma parte que às vezes é muito subestimada. As pessoas, será que eu ponho isso mesmo? Será que faz sentido? Faz sentido. Então, habilidades. Quais são as ferramentas e sistemas que você usa? Você já vai destacar isso lá na descrição das suas experiências. Um exemplo. Se eu trabalhava com vendas, eu trabalhava com qual aplicativo, com qual... Não vou conseguir me lembrar o nome agora. Nossa. Gente, quem já trabalhou com venda? Qual o funil de vendas? Enfim. Não vou conseguir lembrar o nome agora. Me fugiu completamente. Mas, se eu trabalhava com Salesforce,
trabalhava com algum outro sistema, é o CRM, lembrei. E aí, destaquem quais sistemas vocês usam. Cara, vocês usam o Google Analytics, vocês usam o Power BI, seu Excel é avançado. Então, quais são essas ferramentas e os sistemas que vocês usam, já usaram na carreira de vocês e fazem sentido e vão agregar como palavras-chave para aquela vaga que você está buscando. Metodologias e processos. Você usa metodologias Scrum, Kanban, RPO, entrevista por competência. Você também vai destacar isso nas suas descrições ali das oportunidades profissionais, mas também vai trazer aqui para que você reforce e tenha palavras-chave destacadas, tá? E aí, para a ATS, para o sistema de ATS, isso é um reforço de que você tem aquela habilidade, aquela competência. Competências comportamentais, aí, realmente, se vocês tiveram ali resolução de problemas, gestão de conflitos, adaptabilidade, liderança de times, acho importante destacar para que vocês também tenham não só o reforço dessas palavras-chave na ATS, mas também que vocês destaquem ali para o recrutador humano. Boa? Galera, eu falei pra caramba. Queria saber se ficou alguma dúvida. Eu gostaria de abrir esse espaço para as dúvidas. Ficou claro? Quem quiser pode abrir o microfone, fique à vontade, pode digitar nos comentários, tá? Sem problema. Bom, obrigado, Geisa. Então, eu pensei que eu ia até demorar mais um pouquinho, mas de conteúdo, acho que eu já consegui concluir. Agora, queria deixar aí com vocês, né? Primeiro, bom, Jéssica, o currículo, acho que a gente pensa muito, tá? Eu pensei muito nessa ordem de currículo, pensando naquilo que eu, como recrutador, olho. Tá? Então, ele precisa seguir exatamente essa ordem? Não. Vai depender muito daquilo que você está querendo mostrar para o recrutador primeiro. Então, quando você construir o seu currículo, construa pensando, primeiro, no sistema da ATS que vai ler o seu currículo e também construa pensando no recrutador que vai ler esse currículo. Então, construa o seu currículo pensando nessas duas pontas. A tecnologia que vai ler o teu currículo, se o teu currículo está claro, se o teu currículo tem as fontes corretas, os tamanhos corretos, se ele não tem ali nada que complique a leitura do sistema. E pense também na pessoa que vai ler o seu currículo. Se você ler o seu currículo, qual informação você quer ver primeiro? E aí, se colocando no lugar do recrutador, é aquilo. Eu tenho, digamos que uma vaga, e aí eu vou trazer um exemplo real para vocês. Já trabalhei com vagas de vendas. Eu abri a vaga numa segunda-feira e na terça-feira eu tinha 1.200 pessoas inscritas nessa vaga. Então, eu só chamei para o processo seletivo desses 1.200 inscritos 30 pessoas. E foram as 30 pessoas que o currículo realmente se destacou e estava dentro daquilo que eu estava buscando. Então, pensa bem em qual é a vaga que você vai se inscrever e qual informação você quer dar para o recrutador primeiro. Dado que você sabe que é a pessoa que vai ter ali pouquíssimo tempo e o teu currículo ele tem que chamar a atenção logo de cara. Tá? Então, pensa ali quais informações ele quer entender primeiro para que eu consiga me destacar, para que ele consiga ver que eu posso entregar, eu posso resolver o problema que essa empresa tem. Uma vaga aberta nada mais é do que uma empresa com um problema buscando alguém que possa solucionar esse problema. E esse modelo de currículo ele vem justamente atender essa dor. Trazer ali, mostrar para o recrutador qual é o problema que você pode resolver para aquela empresa. Beleza?
Sim, Geis, eu faço essa assessoria particular, tá? Faz parte aqui da consultoria. Então, eu tenho um acompanhamento particular onde a gente constrói, né, tudo isso juntos, não só de currículo, mas também de LinkedIn e o treinamento para entrevistas, tá? E aí, galera, ficou alguma dúvida? Eu gostaria muito que vocês me deixassem o feedback dessa oportunidade que nós tivemos hoje. Isso é muito importante para evoluir o meu trabalho, e para que eu consiga trazer cada vez mais conteúdos dentro daquilo que eu puder ajudar. Eu acho que trabalhei muito com a CLT, mas hoje eu estou atuando aqui na minha consultoria e o meu objetivo sempre é ajudar as pessoas, primeiro, a se recolocarem, né, a conquistarem ali os seus objetivos profissionais, mas também ajudar as empresas. E na consultoria eu consigo fazer isso de forma muito mais abrangente. Beleza? E aí, galera, deixem o feedback de vocês. Se vocês querem ver algum outro assunto, se conectem comigo ali no LinkedIn. Deixa eu parar a apresentação. E no mais, eu quero muito, muito do fundo do meu coração agradecer aqui a presença de todos, agradecer esse momento que vocês passaram no sábado aqui junto comigo. Desejar super boa sorte. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar ali no LinkedIn ou no Facebook da consultoria ou pelo WhatsApp da consultoria, que também está ali no LinkedIn, tá bom? Galera, é isso. Eu desejo um excelente sábado a todos. Eu quero muito que esse conteúdo possa ter ajudado um pouquinho mais vocês. Qualquer dúvida, me procurem e a gente ajuda ali a esclarecer em detalhe, tá bom? Grande abraço, um ótimo sábado para vocês. Tchau, tchau.